Ai, Mas, querida! bom, Ai, nossa, que emoção! coisa Vivi, eu boa, não obrigada. tenho, nossa, eu não tenho palavras para agradecer, tá? Tu ter aceitado. A Vivi tá com o nenê pequeno em casa. Eu tava explicando, Vivi, que daqui a pouco, se tiver que sair, sai, entendeu? Então, assim, gente, a Vivi pode estar falando, daqui a pouco a nossa pequenininha lá vai precisar dela, ela vai sair, né? Vive assim, ó, eu tenho um prazer de trabalhar contigo, né? Te acho uma baita profissional, acho que tu sabe muito. Então, vai lá, te apresenta para esse pessoal que está ansioso para te ouvir. Então tá, Oi, obrigada, Elisa. Fábio. Né? Eu que tenho aprendido muito contigo nessa caminhada que a gente vem traçando juntas, né? Uhum. E com certeza as minhas intervenções mudaram e meu olhar mudou também depois que a gente se conheceu, né? Então, eu sou Uhum. a Vivian, sou terapeuta ocupacional, resido em Passo Fundo, trabalho na Humane, e a Fábio me convidou para a gente poder conversar um pouquinho sobre comportamentos que são de bases sensoriais no indivíduo com TEA. Então, é sobre isso que a gente vai conversar e vai debater aí um pouquinho para que fique um pouco, tente ficar um pouquinho mais claro qual a diferença, né, de quando é um comportamento de base sensorial e quando é o comportamento puro, assim, né? E que as intervenções vão ter que ser diferentes, dependendo da onde vem esse comportamento. Vivi, só deixa eu perguntar. Pessoal, vocês estão vendo a Vivi direitinho? Estão ouvindo? Tu tá no teu 4G ou tu tá no teu Wi-Fi, Vivi? Eu tô no meu Wi-Fi, tá muito ruim? É, eu acho que o melhor é o 4G para te Tá, enxergar. Eu, pelo menos, estou embaçada. tá. Deixa eu trocar então. Tá. É, a imagem tá turva, né? É, eu também, para mim tava turva. Vamos ver como é que vai entrar agora. Ó, ela saiu. Vamos ver. Vamos esperar ela entrar. Oi, Cássio. Pessoal, vocês viram também antes que. Ó, Viviane. Vamos lá. Agora sim. Agora tá Mas eu melhor. acho que é a luz do meu escritório, Fábio, que tá deixando a imagem mais. É, tá turva. É que tá turva, assim, fica um pouco. É? Então, tu quer voltar pro Wi-Fi, tudo bem. Tá lento, né? Travou. Oi. Deu? Oi. Agora tá bom. Oi. Vamos ver. Oi. Oi, Oi. voltamos. Agora sim. Voltamos. Acho que agora voltamos. Deu. Voltamos. Voltou? Sim. Quer botar no teu. Não, já voltou, Fábio. Tá tranquilo. É, voltou? Então tá, vai lá então. Continuando, desculpa. Imagina. Então eu vou passar um pouquinho, começar a falar para vocês um pouquinho sobre o que seria, né, um processamento sensorial que a gente tem. Se a gente for pegar hoje o que a gente tem de pesquisa, obviamente baseado no modelo americano, é que os indivíduos com TEA, entre
torno de 56% a 80% dessa população, eles têm um transtorno de processamento sensorial, né? Então, isso é algo de base neurológica que a gente está falando. Então, é uma incidência bem alta que a gente tem nesses indivíduos e é algo que não é palpável, né? Que não é visível, que não aparece num exame. Então, assim, e é uma teoria que ela é difícil, não é fácil. A gente começa a estudar achando que é para ser algo mais tranquilo, mas quando na prática a gente vai perceber, não é. É difícil. Muitas vezes a gente escuta muito dizer que a teoria de integração sensorial ela não combinaria muito bem com as teorias comportamentais, né? Mas eu consigo lidar muito bem com ambas as teorias e o que eu venho percebendo nessa prática é que muitas vezes eu preciso trabalhar o comportamento primeiro, e quando a gente ajusta o comportamental da criança, a gente consegue perceber realmente o que tem de sensorial para que a gente possa fazer um trabalho adequado. Então, isso fica cada vez mais claro para mim ao longo dessa caminhada. E eu gosto de passar para as famílias, assim, explicando um pouquinho o que é o transtorno, né? O processamento sensorial, na realidade, é a forma como a gente consegue gerenciar as informações que vão chegar no nosso sistema nervoso, né? Que vão chegar lá no nosso cérebro. Então, a gente precisa registrar, filtrar essa informação. Então, a gente precisa da atenção devida para aquela atividade e conseguir deixar de lado, deixar de prestar atenção em outras situações para que a gente possa realmente dar a devida atenção para aquele trabalho que a gente precisa realizar, né? E a gente precisa estar combinando todos esses estímulos, porque nós somos seres sensoriais. E a gente não faz o seguinte, olha, eu registrei agora alguma coisa de tato, eu paro para mim organizar isso. Ah, não, eu recebi um estímulo de movimento, eu paro para registrar. Não, a gente tem todos esses estímulos acontecendo ao mesmo tempo. E a gente precisa gerenciar isso. E as nossas crianças, né, as pessoas, enfim, com transtorno de processamento, elas não conseguem fazer esse gerenciamento de uma forma adequada. Então, a gente pode colocar, por exemplo, tentar trazer como um exemplo um trânsito, por exemplo, de Porto Alegre, né, que é um trânsito mais pesado, enfim, e que nós temos os gerenciadores, que seriam os semáforos, os agentes de trânsito, enfim, que tem que dar uma coordenada nisso tudo, porque senão vira um caos, né? Então, a gente pode pensar mais ou menos esse gerenciamento dentro dos neurônios, né? Então, que as informações vão sendo passadas de neurônio para outro neurônio, para outro neurônio, e a gente precisa que isso esteja muito bem alinhado, né? Então, e é justamente isso que acontece, porque as pessoas podem, a gente fala daqui um pouco, bom, eu registrei uma informação, né? Então, a gente tem receptores para isso que vão levar essa informação lá para o cérebro, que vão passar de neurônio a neurônio. Então, muitas vezes, o que acontece com as nossas, com essas pessoas, né? Então, o registro tá ok. Mas quando vai lá para o cérebro, que vai ter que, por exemplo, modular essa informação chega de uma forma errada, né? Não adequada, digamos assim, lá no cérebro. Então, eu posso sentir ou demais, ou eu posso sentir muito, muito menos, né? Ou então também, eu senti de uma forma adequada, porém eu não sei discriminar essa informação. Então, eu não sei se o que eu recebi foi um toque de carinho, ou se foi, de repente, algo mais agressivo, ou se é um fio de cabelo. Vivi, um exemplo, por exemplo, assim, dá um exemplo disso, só para as famílias. Tá pensando um exemplo assim, por exemplo, no tato, né? Então, a gente tem uma roupa, por exemplo, agora de lã, de algodão, que é super agradável, que é um toque leve, que a gente discrimina, que é gostoso de utilizar, e eu vou ter aquela pessoa que não suporta tocar nisso, né? Que entra, que daqui a pouco aquela criança que vai chorar desesperadamente, que vai entrar num processo de estresse, de chegar perto dessa textura.
Então é isso que a gente está falando, né? Que é de uma hipersensibilidade. Aí, da mesma maneira que daqui a um pouco essa criança está lá caminhando em pedra pontiaguda, né? E não está Uhum. sentindo, Sim. e não sente nada, né? Então, assim, às vezes ela se machucou, caiu, se bateu, sangrou, não teve a sensação de dor também. Então, a gente está tendo ali uma criança com o quê? Que essa informação está chegando muito menor. Então, a gente tem uma hiporresposta desse sistema, né? Uhum. E então é mais ou menos por isso. E é ou aquelas crianças que estão sentindo, mas que a gente percebe assim, não precisa muito de auxílio visual para poder identificar o que que é, né? Então não Uhum. vai ter aquela questão de você conseguir definir, por exemplo, na mão um objeto. Uhum. Isso vai interferir lá na hora do aprendizado, no aprendizado na escola. Uhum. Né? Então a gente tem tudo isso. E a gente tem também. E aí você vai ver os comportamentos dessas crianças. Eu vou ter crianças, por exemplo, que têm uma hipersensibilidade, que podem ser ou muito apáticas, Uhum. então ficam mais quietas, elas não exploram, que é justamente para não estar entrando em contato com o que é aversivo, com o que é agressivo para elas. Né? Uhum. E dá o mesmo ponto, daqui a pouco a gente pode ter aquela criança que é extremamente agitada, que busca incontrolavelmente muito estímulo, né? Então, que se Uhum. bate muito, que se joga no chão, que gira constantemente, que pula muito, ou às vezes até que se morde, né? Procurando muito a sensação para ver se consegue se organizar melhor. E como assim, como tu trabalharia esses dois lados? A criança apática e a criança que busca muito, assim. Está buscando muito. É. Então, na realidade, a gente precisa fazer uma avaliação prévia, porque Uhum. posso ter tanto para, como são 9 diagnósticos sensoriais, eu posso ter tanto, por exemplo, uma defensividade tátil, que é uma hipersensibilidade do sistema tátil, eu Uhum. posso ter a criança tanto apática, quanto ela extremamente agitada, que é para não entrar em contato com as Uhum. sensações, né? Uhum. A gente acaba fazendo uma avaliação de perfil sensorial, que normalmente é preenchida pelos cuidadores, né? Tá. Que a gente vai ter a resposta de modulação sensorial. E a gente também faz associado uma avaliação, que são as observações clínicas estruturadas e não estruturadas, onde a gente vai Uhum. colocando a pessoa em contato com todos esses estímulos e vai percebendo, então, quais os sistemas que estão ok, quais os sistemas que Uhum. estão em hiper ou que estão em hipo, que isso pode acontecer. Né? Não Uhum. necessariamente a gente vai ter só um sistema desregulado, a gente pode ter vários sistemas que eles estão Uhum. com essas dificuldades, né, de adequação, assim. E a E família tem que dar continuidade em casa, Vivi, o trabalho que vocês fazem dentro do consultório? sim, porque assim, a terapia de integração sensorial eu vou fazer no consultório, né? Com a Tá. criança sendo assim, sendo individual, tendo uma sala com todos os recursos, e a gente vai preparando esse corpo, preparando esse cérebro até poder entrar com, por exemplo, estímulos que são mais aversivos para essa criança e que ela não entre em estresse, né? Não entre no que a gente chama de luta e fuga, né? Que isso acontece quando se tem um Uhum. alto índice de estresse e uma grande liberação de cortisol no corpo, né? Mas, obviamente, isso, como acabei de falar, nós somos seres sensoriais e isso está presente em todo o dia nosso, a gente precisa dar continuidade em casa, né? Então, por quê? Porque esse cérebro Sim. precisa reaprender, ele precisa aprender como processar, como modular, como discriminar essas informações. Então, por isso que a gente trabalha muito com a família, que seja feito, assim, brincadeiras, porque sempre dentro de um contexto de brincar, né? Que a criança tenha uma motivação para estar fazendo, para que realmente possa ter um desafio que seja adequado e que ela tenha uma resposta adaptativa que a gente chama adequada frente a esses estímulos, ela precisa ter isso todos os dias. Então, por Uhum. isso que a gente prescreve para as famílias normalmente uma dieta sensorial, que a gente vai percebendo ao longo do dia como essa criança tá. Então, a gente pode ter um nível de alerta que está muito alto no momento, um nível de alerta que está baixo demais em determinado momento, que não está adequado para aquele momento, né?
E a gente vai organizando ela com vários estímulos ao longo do dia, isso dependendo de cada pessoa. E esses estímulos, essas Eu, brincadeiras... Pode falar, Fábio. eu vi que uma mãe, eu acho, perguntou que a criança tem muita dificuldade de sujar as mãos, né? Como se trabalha isso, né? Pinta e tem que lavar as mãos. É a mania do sujar, né? Pintou, tem que lavar. Não consegue ficar com a sujeira muito tempo na mão. Acho que trancou a vida. Oi, Vivi. Fábio, eu vou pedir para te falar de Hum. novo porque travou. Então, Tá, como é a que eu questão trabalharia a questão da mão suja? é a mão suja, essa criança que tem essa questão, não quer, é suja e já quer lavar, já quer limpar, não consegue ficar com a mão suja por muito tempo. E aquilo acaba atrapalhando. Daqui a pouco não é na hora que tu pode limpar, né? Sim, sim, obviamente. Na realidade, vamos pensar que essa criança, vou botar uma hipótese, de repente essa criança pode ser uma defensiva tátil, né? E aí não é só a questão de sujar as mãos, por exemplo, tem dificuldade com texturas alimentares, tem dificuldades com alguns tipos de tecido para roupa, tem dificuldade de ficar com meia, né? E o tênis no pé. Enfim, tem uma série de outras, tem dificuldade de escovar o dente, então tem uma série de outras dificuldades do cotidiano, né? Do dia a dia. Uhum. Então, assim, inicialmente a gente começa sempre com estímulos inibitórios, que a gente chama. Então, a gente vai usar um sistema que é o quê? O proprioceptivo, que é a movimentação ativa com resistência, que é um dos grandes reguladores sensoriais que nós temos. Então, nós vamos trabalhar atividades mais pesadas, atividades mais intensas, de uma forma ativa, e começar com texturas que a criança, porventura, já aceita, que é tranquilo para ela. Né? Então, a gente vai usar dentro de um contexto de brincar. Para daqui um pouco a gente ir aumentando esse estímulo, essa textura, até chegar nesse momento que essa criança consegue se sujar e não dá bola para isso, né? Então, porventura, vamos começar com umas texturas mais firmes, então, tipo grãos, algum tecido um pouco mais firme. Então, daqui um pouco a gente vai passar, por exemplo, para algo que não seja tão melequento. Então, eu posso, de repente, fazer uma massagem com creme nessa criança, que já é um outro tipo de textura. Eu posso brincar, por exemplo, com gelatina. Eu posso brincando. Aí, daqui um pouco, eu posso passar, por exemplo, para espuma, para aquelas bolinhas de gel. Para posterior eu chegar daqui um pouco na tinta, né? Que se mantém sujo, mas entra dentro de um lúdico. Então, a gente vai fazendo. É um processo. Porque se a gente entrar de cara com o que é mais agressivo, se essa criança percebe essa textura como algo nocivo, algo, né? Me fugiu a palavra agora. Mas enfim, como algo nocivo, como algo que é muito desagradável. Dável. Né, se eu colocar ela direto frente a esse estímulo o tempo inteiro, eu vou ter uma resposta daqui um pouco muito mais exacerbada a isso, porque a gente está falando o quê? De acessar sistema nervoso, né? De a gente entrar com sintomas parasimpáticos, né? De luta e fuga. Então, que vai aumentar nível de cortisol, vai aumentar batimento cardíaco, vai aumentar a frequência respiratória. E Aí aí vai desencadear, desorganiza, né? né? Aí vai desencadear a crise. Então, é um processo que a gente trabalha dentro de um processo aí, conforme a criança também vai suportando isso, né? Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à hipersensibilidade auditiva, tá? Como que tu trabalha? Como é que é feito esse trabalho? É vocês ou é a questão é a fonoaudiologia? A gente consegue trabalhar associado, tá, Fábio? Mas muitas vezes assim, fica até um pouco mais a cargo da fono. Então, obviamente, assim, eu vou trabalhar dentro dos sistemas principais, que a gente chama, que é o tátil, o proprioceptivo e o vestibular, porque a gente vai organizando todos esses e, consequentemente, vai organizando também o sistema auditivo, olfativo, gustativo, vai organizando os outros sistemas e a gente vai introduzindo também. Às vezes dá para trabalhar com estetoscópio, né?
com a criança, então que a gente põe na criança o esteto e vai falando, ou põe para ela falar. A gente pode trabalhar, por exemplo, com metrômero junto, onde a gente vai fazendo as atividades e a gente pode até fazer ritmado com ele. Então, a gente também pode estar trabalhando essas questões nas frequências de sons que essa criança acaba se desregulando. Né? Então, a gente prepara ela primeiro e vai introduzindo essas frequências sonoras da qual ela se desorganiza. Tá. Essa questão, uma vez até te pedi, a criança que tem dificuldade para dormir, e alguns pais perguntam sobre o peso, né? O que tu tem para dizer sobre isso? É para todo mundo? Não é? Como é que é? Na realidade, não é para todo mundo, né? Porque é aquela coisa que a gente diz, não é uma receita pronta, né? Porque se fosse receita pronta, ficaria muito mais fácil. Então, se eu tenho uma criança que eu percebo, que eu avalio, e essa criança tem um déficit de propriocepção importante, né? E tem uma dificuldade de discriminar o tato profundo, que é a questão do peso, né? Que a gente vai colocar. Então, se eu tenho uma dificuldade desses receptores, então sim, eu vou utilizar o peso para essa criança se organizar, para essa criança se regular. E vou usar algumas outras estratégias, por exemplo, que são mais inibitórias, para que essa criança diminua o seu nível de alerta para conseguir dormir. E aí tem crianças que eu preciso desse peso extra para manter esse sono regulado a noite inteira. Assim como tem crianças que a gente acaba usando o peso durante o dia, porque o problema de regulação dela é maior durante o dia. Mas como a família, né, pode estar vendo se esse é o problema, de poder dizer, não, olha, eu tenho que procurar uma terapeuta ocupacional para ver isso. Qual é um primeiro sinal, assim, que as famílias podem estar vendo em relação a isso, do peso? Do pezinho? Se você percebe, que a criança... Assim, né? Tá, então assim, tem alguns comportamentos que aparecem, né? Então, assim, às vezes é aquela criança que gosta, é isso que eu te falei antes, né? Essa criança gosta de cair muito, ela tem um prazer em cair, ela tem um prazer em se bater. É uma criança que daqui a um pouco percebe que gosta de ficar embaixo de almofada, embaixo de lugares mais pesados, ou de ficar em lugares que sejam mais apertados, ou é aquela criança que tem uma necessidade muito grande que você fique apertando, né? Então, que ela busca muito isso. A ganinha aquela, né? Tem uns que tem a ganinha, né? De chegar e... Então, assim, ó, tu percebe que é uma criança que está buscando esse tato profundo, tá? Então, para essa criança que é mais agitada, que tem essa busca muito grande por informação nesse corpo, seria interessante. Então, tem aquelas crianças que tu percebe assim, que ficam muito também deitadas no chão, né? Então, que gostam de se enrolar, que gostam de estar embaixo de cobertor pesado. Então, a gente começa a perceber os sinais que a criança vai trazendo. Ótimo. Tá. Mas uma avó perguntou, que a criança não gosta de escutar a voz grave. Como que é trabalhado isso? Quando... Deixa eu ver, achar. Mas é só a voz grave? É quando o vô canta. Eu acho que é quando o vô canta, aí é uma voz grave. Não sei se é por causa da voz do vô, daqui a pouco, né? Porque tem que analisar isso também, né? Porque daqui a pouco não é... Senão não escutaria nenhum homem, né? Daqui a pouco é o vô específico, né? Isso, na verdade a gente tem que ter esse cuidado, porque eu sempre digo assim, bom, se outras pessoas cantam, se outros homens cantam, essa criança tem a mesma reação, né? Porque às vezes é só comportamento. Então, eu sempre digo que essa hipersensibilidade auditiva tem que cuidar, porque o autista, ele tem manias e quem alimenta as manias dele somos nós. Então as pessoas gostam muito de dizer, ele não gosta de barulho. Não, só um pouquinho. Daqui a pouco não é que ele não gosta de barulho. Daqui a pouco a gente alimentou isso nele, né? Não suporta a voz aguda. Com a grave não se incomoda. Mas, tá falando.
Mas é só uma pessoa ou é todo mundo que tem voz aguda? A pessoa tá Então a gente tem que cuidar muito isso, porque também tem isso. Agora, né? Tudo virou sensorial. Não, não é. Aham, Porque assim, quando é sensorial, você não consegue trabalhar, por exemplo, do dia para noite. Não vai ser em uma semana que eu vou organizar isso, né? E a gente aham. percebe muito, né, na criança com TEA, essas manias que eles vão criando. Então, isso já chegou para mim também em terapia. Olha, ele não suporta escutar músicas. Uhum. Então, como assim? Vou testar em terapia. Bom, eu consigo cantar na terapia, eu consigo botar música na TV, eu consigo botar no celular. E ok, eu chorei, a gente entra com uma intervenção mais comportamental e logo isso cessa. Então, opa, não é sensorial, é comportamento puro, assim, né? Mania que foi sendo criada. Vou Então, até contar a história de um paciente aí de Passo Fundo, né? Acho que era nosso até, né? Que ele não suportava barulho, né? Diziam que ele não suportava barulho. E eu lembro que eu fui para a escola com ele, época de Copa, e eu tinha na época tirado o apego inapropriado dele, que era um objeto que ele amava, um carrinho vermelho. E eu lembro que era época de Copa, eu levei essa criança para o ginásio, onde iriam assistir o jogo, cheio de criança, num telão, com aquele eco, e eu dei o apego inapropriado para ele. E ele chegou lá e ficou. Isso quer dizer, ele não tinha problema nenhum com barulho, porque ele focou, na verdade, no objeto dele. Então, era totalmente comportamental. Então, tem que cuidar isso também, né? Tem que cuidar, tem que avaliar muito bem isso. tem. Então, da mesma forma que às vezes chega para mim, ai, porque eu não consigo escovar os dentes do meu filho, porque é hipersensibilidade. Uhum. Vai fazer isso em consultório, né? Então, opa, eu consegui escovar. Então, o problema não era sensorial, o problema é comportamento. Com- É, isso tem muito, né? Principalmente nos autistas, né? E a gente tem que cuidar muito isso. Tem, tem. É muito comum que seja isso. Mas e se criou um pouco essa ideia de que tudo é sensorial. Tem isso. Então, assim, não é. Nós temos os transtornos, temos, é importante serem tratados, é importante, mas a gente precisa tentar identificar realmente o que é de sensorial e o que é de comportamento. E é Uhum. justamente isso. O sensorial, você vai ter isso em todos os ambientes, em todos os lugares. Não vai ser em Uhum. um local apenas, né? Só com uma pessoa, ou só num local, ou Uhum. só uma determinada coisa. Então, isso é a mania, é o comportamento que foi adquirido. Vivi, qual hoje, assim, nos autistas, é a maior dificuldade que tu tem, assim, em questão desse, como é que se diz, desregulado sensorial no autista? Eu disse qual que seria de qual Dos- dos diagnósticos, assim, que É, são mais uhum, difíceis, por exemplo, de tratar. de tratar. Eu ainda acho que o mais difícil de tratar é a criança com baixo registro. Então, que é na primeira etapa do processo, né? Eu Uhum, acho mais difícil de tratar essas crianças, porque quando elas começam a registrar, quando elas começam a sentir um pouco de sensação, por uhum, vezes essas crianças podem se desregular bastante. Então a gente uhum, tem que ter muito cuidado em como vai apresentando também esses estímulos. Não é só, bom, ela não sente, ela registra pouco, eu vou, né, uhum, bombardear de estímulos. Opa, mas aí eu posso desencadear uma reação muito intensa quando essa pessoa começar a sentir. Então, eu acho ainda que é o mais difícil para a gente trabalhar, uhum, né? Assim, no contexto geral, não só dentro da integração sensorial, não só dentro da terapia ocupacional, acho que em todas as áreas é mais complicado, porque é uma uhum, pessoa que não está percebendo esses estímulos. E uhum. aí vai interferir
em todas as áreas. Vai interferir no aprendizado, vai interferir nas atividades de vida diária, vai interferir no brincar, vai interferir na atenção. Eu acho que é o mais difícil de tratar. O que mais que tu tem para nos contar aí? Então, assim, na realidade eu queria passar para vocês um pouquinho de alguns comportamentos sensoriais que vão aparecendo frente a determinado diagnóstico sensorial, né? Então, para começar a ter um pouquinho, uma ideia, pelo menos, né? Uma pincelada. Então, vamos começar, assim, com os de hiperresposta que a gente estava falando até agora, né? Que é um problema de modulação. Então, assim, a gente pode... essa pessoa pode ficar incomodada, ansiosa, né? Frente ao quê? Algumas texturas e determinados alimentos. Então, alimentos, eu pego lá... ele não tolera alimentos pastosos. Então, não é... não é só o iogurte, entendeu? Então, tipo assim, alimentos pastosos ou alimentos mais crocantes ou... né? Então, assim... ele anda descalço, por exemplo, andar descalço na grama ou na areia incomoda, ou aquela pessoa que não consegue botar o pé, né? Percebe que é muito desconfortável, né? Então, ficar com as mãos ou o rosto sujo, tem dificuldade em aceitar o corte de unha, o corte de cabelo. Então, daqui a um pouco você entra com intervenções comportamentais aí, e mesmo assim, opa, não tá funcionando. Então, né? Então, né? Daqui a um pouco realmente é uma questão sensorial aí envolvida, né? Quando não tolera determinados cheiros, dependendo do barulho, se o barulho é em todos os locais, se a gente percebe que são barulhos dentro da mesma faixa, né? De frequência, também, a gente tem que ficar um pouquinho mais... Vivi, a gente sempre faz a intervenção comportamental primeiro, e aí depois avalia a questão sensorial. Por exemplo, do cabelo. Do corte do cabelo. Não, do cabelo a gente pode fazer, claro, a gente disse, a gente tem a avaliação sensorial antes e eu percebo, por exemplo, que há uma defensividade tátil, então, assim, eu sei que vai ter problema no cabelo, né? Agora, eu avaliei e, tipo assim, a questão tátil tá ok e a gente tem o problema do corte de cabelo, então é comportamento, né? Então, também parte disso, tipo, parte de uma avaliação, sabe? Eu não posso te dar assim, 100% de, tipo, olha, a gente vai pegar e vai entrar com todo mundo em comportamental e depois a gente vê a questão sensorial, né? O interessante é a gente ter avaliação, uma avaliação em mão, assim, que aí vai nortear um pouquinho melhor também a conduta de outros profissionais, né? Então, assim, é aquela criança que tem dificuldade de ir para um balanço, de ir para um escorregador, que tem muito medo, que não só, né, que tem dificuldade de subir. Por exemplo, a gente vai fazer um degrau, degrauzinhos tem uma dificuldade muito grande, então precisa da mão, precisa se agarrar no corrimão. É aquela criança que não vai descer, por exemplo, daqui a um pouco escada rolante de jeito nenhum. Então, né? E aí pode surgir comportamentos mais agressivos, impulsivo, ele pode ficar irritado, birrento, pouco sociável ou excessivamente cauteloso, né? Então, assim, isso são alguns sinais e comportamentos que podem aparecer frente a uma hiperresposta, né? Já a gente pensando numa hiporresposta, criança que sente pouco, vamos dizer assim, para deixar mais, né? Então, é aquela criança que não chora quando se machuca, né? Não reage a batidas, a arranhões, né? Tem muita dificuldade de notar quando é tocado, vai ser mais passivo, vai preferir atividades mais sedentárias. Pode ser que não perceba se tá frio, se tá com fome, então fica mais quieto, mais isolado, mais apático, se cansa muito facilmente, é mais lento, então tem dificuldade de se engajar e manter interações sociais, é mais distraído. Então, isso são, né, uma pequena relação entre sinais e... Agora, sim, o que é sugestivo, por exemplo, de procura sensorial, né? Que é o que eu já vinha comentando. Então, aquela criança que não vai parar quieta, tá sempre buscando movimento, então é difícil de levar ela, por exemplo,
para um cinema, de levar lá para o shopping, né? Então, de fazer atividades que necessitam ficar mais parados. São aquela criança que gosta de uma brincadeira mais bruta, de bater, de cair, de tombar, de se atirar. Então, gosta de estímulos sempre muito fortes. Então, o balanço, o rodar, a música tem que estar muito alta. Gosta de vibração, luz mais forte, comidas muito mais temperadas, mais, né, com gosto mais forte. Tem pouca noção de perigo, se arrisca muito, né, se põe em risco constantemente. Então, pode subir em árvore, pular de um lugar mais alto, escalar mobiliários. É aquela pessoa que está tocando o tempo todo tudo, levando muitas coisas na boca também. Né? Então, isso são sinais de procura sensorial que a gente chama, né? Então, e aí o comportamento social que vem pode ser o quê? Irritado, explosivo, né? São mais intensos, vão exigir mais atenção, têm dificuldade de se acalmar, são mais brutos fisicamente. Então, às vezes, você vê aquela criança também que está, por exemplo, na fila da escola e daqui a um pouco, né, vai bater nos outros. Então, a gente tem alguns desses sinais, né? Dessas três itens de modulação que eu passei para vocês. Agora, assim, por exemplo, aí a gente pode entrar nos transtornos de discriminação. Não sei se tu quer que eu continue. Quero, continue, pode. Então, assim, já os transtornos de discriminação sensorial, então a gente vai perceber dificuldades aonde? Por exemplo, assim, nas atividades de vida diária para motricidade fina, então, assim, num abotoar uma blusa, de manusear objetos sem estar usando a visão, de identificar sem olhar formas geométricas ou objetos familiares quando colocados na mão, de graduar a quantidade de força que ele vai precisar, então seja para rasgar o papel, seja para escrever, né? Então a gente percebe que vai ter o quê? Crianças que vão fazer um traçado muito forte, ou aquelas crianças que têm um traçado muito leve, sutil demais, né? Então, ou daqui a um pouco vai pegar o copo plástico para tomar água, daqui a um pouco apertou muito, tá? Então não consegue ter essa noção. Deixa eu até te perguntar uma coisa. A questão da criança com o xixi. Quando ela, por muito tempo, né, ela usa fralda e ela já nem sente que está com xixi e aquilo não incomoda, porque algumas crianças se incomodam. Como trabalhar isso, Vivi? Então, a gente está percebendo que o quê? Ela não tá percebendo esse estímulo, né? Ela não está registrando. Não está registrando. Ou não está... Que já faz parte dela, né? Dela aquilo ali, né? É igual a baba, né? Tem algumas crianças, né, que acabam por muito tempo estão com a baba ali e nem sentem que estão com a baba, né, na verdade. Exatamente. Então não percebe esse estímulo, né? Não percebe, e aí acaba não tendo essa organização também, né? Do esquema corporal, enfim, da imagem corporal. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar todo o corpo, não é especificamente só a questão do estímulo. Então a gente vai ter que trabalhar esse corpo para que essa criança, por exemplo, tenha essa noção, primeiramente, de corpo, consiga modular melhor o estímulo, então, para que ela passe a perceber essa sensação, esse molhado, esse desconforto, né? E aí, associando também as intervenções comportamentais para a questão de retirada de fralda, né? Mas é que, na verdade, a retirada de fralda para o autista, a gente tem que ser desde pequenininho, por quê, né? Porque quanto mais cedo se retira, mais ele associa que o lugar de fazer xixi não é na fralda, é no vaso. Porque depois que ele associou que o lugar de fazer xixi é na fralda, é super difícil de retirar. Né? Porque ele associou aquilo ali. Então, tanto que a criança ela faz o controle de esfíncter, tá? Está sem a fralda, mas ela quer fazer o xixi, o cocô, ela pede para colocar a fralda. Isso é totalmente comportamental. Claro que tem a outra questão, que é essa que eu te falei.
a criança já está tão acostumada que ela faz xixi e o xixi tá ali, ela nem percebe que tá com xixi. Então aí bem sensorial, aí é bem diferente, né? É Essa... diferente. Sim, é bem diferente. Então, assim, ela Uhum. não percebeu, não sentiu. Então, E não sente, né? Tá ali, tá xixi e chega e faz xixi sem tá ali parada e tá fazendo xixi e como se nada tivesse acontecendo, entendeu? sim, é, e E aí normalmente, aí é bem sensorial mesmo, né? sim, aí é bem sensorial. E aí a gente precisa trabalhar nessa. Vai trabalhar o corpo todo, né? Para que esse cérebro Aham. passe a organizar melhor essa informação de tato, né? De tato Uhum. leve, por exemplo, que ela não está conseguindo perceber. Então, tanto que tá Ah, ali, ela faz xixi, e assim, tu nem percebe quando essa criança, na realidade, faz xixi, né, Fábio? Porque ela tá brincando, aham. tá fazendo Nem outras perce- coisas, é, ela não dá nem sinais de que ela tá, nem se... de que ela tá. Aham. Sim, Aí sim, é nem bem dá sensorial, sinal. Aham. Desculpa, né? pode. Ah, estão perguntando quando vem esses sinais, qual profissional procurar? Então, vocês vão procurar o terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial para Ótimo. poder realmente fazer uma avaliação de qualidade e poder analisar bem os dados para saber exatamente qual é o diagnóstico sensorial, qual é a conduta que vai ter que ser traçada, né? Uhum. E assim, e quais são as estratégias que a gente pode estar entrando, porque a gente pode ter estratégias para casa, estratégias para escola, estratégias sensoriais em todos os locais que essa criança, né, essa pessoa frequenta. É. Eu sempre, quando eu faço uma avaliação, quando faço um encaminhamento e percebo que daqui a pouco tem, né, essa questão sensorial, eu sempre ponho lá, encaminho para terapeuta ocupacional com enfoque sensorial, entendeu? Já direcionando para as famílias entenderem, na verdade, né, que tem que buscar o terapeuta ocupacional que tenha, na verdade, né, essa Sim, especialização, e isso é importante. que tem essa formação, porque é uma formação Uhum, que é a uhum. parte, além da faculdade, né? Além, né? Uhum. Isso, além da faculdade. Então tá, pode continuar. Então, assim, são pessoas que têm dificuldade de diferenciar cheiros, de sabores de comida. Então, assim, tu pergunta, né, para a família, se a criança tem alguma preferência alimentar, e os pais vão dizer que não, que come de tudo, de qualquer coisa, né? Uhum. Então, tem dificuldade de se orientar espacialmente, então são crianças que se perdem com uma frequência maior, né? E isso já pensando em locais conhecidos, assim. Uhum. Né? Então, de comportamento que aparecem das crianças, né, com problemas de discriminação sensorial, a gente vai lá, é mais lenta que os colegas, enfim, para concluir tarefas, são mais desligados, desinteressados, têm dificuldade de seguir instruções, se perdem com facilidade, não Uhum. gostam de quebras-cabeças ou de jogos de montagem. Então, justamente também porque tem essa dificuldade espacial, né? Uhum. Aí a gente tem outro transtorno de discriminação, é o déficit de integração bilateral e sequenciamento, né? Que é a dificuldade de poder usar ao mesmo tempo os dois lados do corpo. Tem muita confusão de direita e esquerda, tem dificuldade de sequenciar as ações que são projetadas. Uhum. Então, a gente vai ter dificuldade de manter o alinhamento postural. Então, quantos TEAs a gente vê que tem aquela postura mais desabada, que preferem Aham. ficar mais deitados o tempo todo, né? Uhum. Então, crianças que se debruçam sobre sobre a cadeira ou a mesa lá na escola, ou que se escorregam na cadeira. Quantos Aham. a gente vê, né? Quantos a gente já. Quantos a gente vê Quantos? fazer isso, né? Então, tem déficits de equilíbrio, né? Porque aquele tem um tônus mais baixo, então parece aquela criança mais desengonçada, Uhum. né? Então, assim, tem dificuldade de coordenação bilateral, então vocês vão ver, ela tem dificuldade para andar de bicicleta, né? Uhum. Ela tem dificuldade para, por exemplo, principalmente aparece nos esportes, na educação física, né? Aham. Vai acabar aparecendo mais. Então, tem dificuldade para recortar, tem dificuldade para amarrar o tênis, tem dificuldade para abotoar.
Então, isso a gente vai percebendo nessas crianças. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso pode... foi adquirido e alimentado por um comportamento? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma criança que foi por muito tempo carregada no Tá. colo. Muito tempo, eu digo até 2 anos, 3 anos de idade, só carregada no colo. E a criança, ela tem uma grande dificuldade, na verdade, como se doesse ela sentar numa cadeira, entendeu? Entendi. Ela precisa desse movimento, como se tivessem que abraçar ela o tempo todo. Existe isso? Pode acontecer de ter, na verdade, sido construído isso? Essa sensação? Essa criança foi muito tempo carregada no colo, A entendeu? sensação não, mas o comportamento sim. Ah, tá. É isso aí que eu queria saber. Então, tá. Tá? Por quê? O que acontece? Só que aí a gente vai trabalhar com a sensação. Porque aí, por exemplo, nós vamos... Eu vou dar um exemplo. Aí, né, esse caso... Eu acho que esse caso foi contigo até que eu trabalhei. A gente acabou colocando almofadas na cadeira para que ela se encaixasse na escola, né? Porque tinha que adaptar isso na escola. Então, na verdade, era um comportamento, mas a intervenção foi sensorial. Isso. Então, é justamente isso. Por quê? Porque o transtorno de processamento, ele já nasce com a criança. Tá. Uhum. E aí, em virtude das questões sensoriais, vão se criando comportamentos, vão se criando manias que são alimentados. Ok. Tá? Então, assim, por isso que a gente não tira também a intervenção comportamental. E aí a gente entra com estratégias sensoriais para organizar esse comportamento, né? Na escola, em casa, em outros ambientes. Mas os comportamentos, eles são criados muitas vezes por causa da base sensorial, né? Tá. Muito obrigada. Era isso que eu queria saber. Então, assim, como eu vim falando, a criança com déficit de coordenação bilateral, ela vai ter o quê? Um tônus mais baixo. Então, é aquela criança que parece que é mais molinha, que é mais fraca, né? Que tem uma postura mais desabadinha, mais pobre, o ombro vai Deus o livre botar uma mochila nessa criança. Deus o livre botar uma mochila nessa criança, né? Então, assim, é aquela criança que precisa se apoiar o tempo todo, então gosta de ficar mais deitada. Dificilmente vai ficar bem reta, assim, em qualquer situação, né? É uma criança que vai ter baixa resistência, vai cansar muito mais fácil do que as outras, o equilíbrio é ruim, então tem dificuldade nesses brinquedos que exigem um equilíbrio, né? Que é bicicleta, patins, patinete. Tem as reações e ajustes posturais, que a gente chama que são mais lentificados. Então, as reações de equilíbrio, né? Por exemplo, tropecei. Então, que eu tenho que me organizar melhor para dar conta, para não cair. Então, isso às vezes é mais lento. É uma criança que vai cair com mais facilidade. Né? E vem aquele clássico aí que a gente percebe muito quando chega por volta dos 6, 7 anos, a dificuldade de usar as 2 mãos, né? Simultaneamente. Então, que vem a questão da escrita, do recorte, né? De agarrar uma bola. E lá na frente, né? E o autista tem que cuidar muito isso, porque assim, ó, o autista geralmente usa somente uma mão e a outra ele esquece, e se vocês perceberem, ele começa a se estereotipar com a outra mão, aquela mão que fica isolada, e aí vem essas estereotipias, na verdade, e aí é difícil, porque aí ele só aprende a usar uma mão e fica se estereotipando com a outra. Né? Então também tem que cuidar isso também. Tem, também. Então, por isso que o ideal é que a gente tenha um diagnóstico muito precoce, para que a gente consiga intervir realmente quando pequenininho, para não deixar esses comportamentos, né? E irem aparecendo e se tornando estereotipias, né? Fazendo usar as 2 mãos. Claro que a criança vai ter uma melhor habilidade com uma mão, né? A dominância. Mas assim, não deixar totalmente, porque aí quando ele vai pegar alguma coisa, geralmente ele pega só com uma
e aquela outra mão, vocês prestem atenção, gente, profissionais estão aí, prestem atenção, que às vezes ele usa só uma mão e fica se estereotipando com a outra. Então, assim, ó, tentem dar a outra mão para ele pegar, até pela questão dele ter força nas duas mãos, né? Na verdade, dele conseguir pegar com a outra mão também. Então, numa atividade simples, isso eu tô falando, gente, de crianças com 3 aninhos, que a gente pode estar trabalhando. Quando for dar alguma coisa, vocês vão ver que ele tem, geralmente, a tendência a ir com uma mão só, sempre, sempre, sempre. Tentem dizer, não, a outra mão, para que ele vá e pegue com a outra mão, tá? Isso é uma dica comportamental agora. Isso, até porque quando a gente percebe em crianças aí com em torno de 2 aninhos que começa, é muito sutil, né? Essa É bem estereotipização, sutilzinho, mas depois... né? Muito sutil, assim, realmente, essa estereotipia da mão, né? Que fica mais esquecida, digamos assim. Aí outro diagnóstico sensorial que a gente tem são as dispraxias, que é aquela criança mais desajeitada, estabanada, propensa a acidentes, né? Que tropeça, tomba, tem baixo desempenho em esportes, atividades de bola. Então vocês percebem que eles são eles acabam sendo um pouco semelhantes, né? E é difícil a gente realmente fazer um diagnóstico sensorial para saber exatamente a intervenção, né? Mas, enfim, tem dificuldade de atividades que exigem um sequenciamento, então vestir as roupas, né? Como mastigar os alimentos mais firmes. Então, como andar de bicicleta, como pular corda. Daí vem um monte de... E aí vem, vocês vão vendo que assim, isso interfere diretamente em todas as áreas. Todas do dia a dia, né? Eu acho, eu só até quero falar, porque daqui a pouco nós temos 9 minutos, tá? Ok. Então, assim, em relação à parte sensorial, né? Que tu iniciou lá falando, né? Assim, eu acho que o comportamento e a parte sensorial devem trabalhar juntos, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, e eu acho que a Vivi faz isso muito bem, porque às vezes eu vejo muito as pessoas quererem isolar uma da outra, e não pode isolar, né? E eu acho que ficou bem claro hoje na live isso, né? Vivi, eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente finalizar sobre isso, essa relação do comportamento com a parte sensorial. Não, mas é o que eu vinha comentando, né? Então, sempre quando a gente tem um transtorno de processamento, a gente acaba criando comportamentos, seja para buscar ou seja para evitar essas sensações, né? Então, os comportamentos vão sendo adquiridos e as famílias acabam reforçando esses comportamentos também. Né? Então, por exemplo, mas a minha criança, por exemplo, assim, não quer comer de jeito nenhum tal coisa. Então, ou tenta forçar demais no início, ou diz assim, ok, eu desisto, né? Tipo, eu vou fazer outra coisa. Então, mas é porque ele não gosta. Ou, mas é porque ele gosta muito. Então, vai reforçando esses comportamentos. Não tem como a gente trabalhar separadamente, só sensorial ou só comportamento. A gente precisa integrar ambos, porque eles vão caminhar associados. Então, conforme a gente for melhorando as questões sensoriais e vai também trabalhando o comportamento, essa criança só tende a ganhar. Ela vai conseguir prestar mais atenção e desenvolver as habilidades de uma forma mais adequada. Vivi, eu amei, queria continuar 1 hora aqui contigo, sabe que eu adoro te ouvir, adoro ouvir, acho que... E não só ouvir, porque tem a questão das pessoas serem teóricas e não ter a prática. Eu acho que tanto na teoria quanto na prática, eu já vi tu atender várias vezes, né, na verdade, e eu amo o jeito que tu trabalha, gosto muito, acho a clínica maravilhosa, a Humane, né, que é lá em Passo Fundo, aí em Passo Fundo. Eu queria te agradecer, tá? De coração, mostra assim o quanto tu é profissional, né? Diante de tudo que tu tá passando com uma nenê pequena em casa e tu tá aí, né? Em nome, né, da profissão, em nome do autismo, em nome daquilo que tu acredita. E aí cada vez mais sou tua fã.
Muito obrigada mesmo, de coração. Assim, ó, não tenho palavras para agradecer. Só desejar saúde para vocês. Obrigada mesmo por ter aceitado. Estou morrendo de saudade. Adoro trabalhar com vocês aí em Passo Fundo. De coração. Espero que vocês tenham gostado. Espero. Eu que agradeço a confiança, agradeço essa parceria. E vem um tempo, né, essa parceria, né? Já tem um tempo bom, assim, de parceria. E agradeço a oportunidade, né, Fábio? E sempre é bom a gente poder estar trazendo um pouco mais de informação para as pessoas e as pessoas consigam entender melhor e poder atender e trabalhar melhor com as nossas crianças, né? Também acho. Pessoal, todo mundo sabe, fica um pouco no Instagram, até ser gravado, até você baixar. E depois, daqui umas semanas, vai lá para o canal do YouTube. Né? Então, esse vídeo vai lá para o canal do YouTube. Vivi, você fica super à vontade. Quando tu quiser fazer outra live, eu aceito. Só tu me dizer, Fábio, eu quero outra live. Eu aceito. Amei te ouvir, sempre amo te ouvir. Eu acho que o pessoal adorou. Eu acho que tu fala super bem, tu acaba dando exemplos. Eu gosto disso. Gostei muito. Espero que tenham gostado. Também espero. Um beijo no teu coração. Obrigada, viu? Um beijo na mimosa aí. Pode deixar. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até.